Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu geralmente leio à noite ou no início do dia. Então a tendência é chegar aqui, dizer olá e dar boa noite. Mas enfim, vamos continuar a leitura da nossa Tenda Vermelha, esse romance belíssimo. Eu estou amando relê-lo e relê-lo para vocês. Eu tenho dificuldade em saber quantas pessoas ali estiveram, se leram, se gostaram, se não gostaram. Então, se vocês lembrarem e puderem colocar aquele joinha, sei lá, o dedinho assim, aí eu vou ter uma ideia de quem entrou, se leu, se não leu. Se puderem deixar comentários sobre a história também seria legal, né? Para a gente trocar de impressões, né, sobre o romance, tá bom? Então vamos continuar. Estou continuando no capítulo 2 e vou fazer a leitura da última frase, como sempre, tá bem? Então vamos começar com a última frase e vou dar prosseguimento por 30 minutos de leitura, tá? Então paramos. Ada contemplava a cena, tendo nos lábios um sorriso de avó que não se apagou nem quando ela começou a cochilar. Ina embrulhou a placenta em um pano velho e elas a enterraram naquela noite no canto leste do Bamá, como convém a um filho primogênito. Algumas horas mais tarde, quando despertou, Lia deu a seu filho o nome de Rubem. O nome era como um grito alegre, um nome que quase desafiava os maus espíritos a fazerem qualquer coisa à criança. Mas aquele seu menino robusto não inspirava nenhum receio a Lia. Jacó foi chamado e saudou seu filho com grande ternura. Ao se afastar, porém, depois daquele primeiro encontro com o filho, a felicidade de Jacó pareceu evaporar-se. Quanto mais refletia sobre o que teria que fazer em seguida, mais sua cabeça ia pendendo para o peito. De acordo com o costume de sua família, o menino teria que ser circuncidado, e não havia mais ninguém ali para fazê-lo, a não ser ele próprio. Jacó não deixaria Labão sequer tocar no menino, muito menos com uma faca. Não conhecia nenhum outro homem no povoado ou nas colinas próximas que soubesse como ou até mesmo por que ele precisava fazer aquilo com seu primeiro filho. Teria que ser ele mesmo. Jacó vira seu pai cortar prepúcios dos filhos recém-nascidos de seus servos e nunca desviara o olhar ou se retraíra ao assistir. Mas ele próprio nunca o fizera, nem agora se dava conta prestar a devida atenção na maneira como seu pai aplicava o curativo. E é claro, nunca se importara tanto com qualquer outro bebê em sua vida. Tinha de ser feito. Contudo, e ele começou os preparativos que Zilpá acompanhou e relatou para Lia, doente com a perspectiva de ter seu filho bebê, seu prêmio, posto no altar do Bamá e mutilado. Pois essa era a opinião dela. O pedaço de pele do pênis nada significava para ela. Na realidade, agora que vira como era um homem não circuncidado, preferia a aparência do sexo de Jacó, exposto, limpo, até audacioso, ao pequeno envoltório que seu filho exibia em seu membro
que era fonte de muitas piadas tolas e grosseiras entre as mulheres da tenda vermelha. A certa altura, Lia começou a pegar um pedaço de carvão e desenhar um rosto no sexo de Rúben, para que, no momento em que Jacó puxasse o prepúcio do filho, o espanto o fizesse deixar cair a faca. As mulheres rolaram de rir em suas esteiras, dobraram-se de tanto rir do delicado equipamento que os homens carregavam entre as pernas. Alguns dias depois, porém, as brincadeiras cessaram e Lia chorava tanto e durante tanto tempo em cima do menino, em seu peito, que os cachos escuros do cabelo dele ficaram salgados de lágrimas. Mesmo assim, ela não se opôs ao costume do pai, do marido. Jacó sobrevivera à circuncisão, disse ela repetidas vezes às irmãs, mas para se tranquilizar. Isaque também havia sido circuncisado e Abraão antes dele. De qualquer modo, imaginar seu filho sentindo dor ou em perigo fazia a nova mãe tremer. E saber que Jacó não tinha experiência na tarefa a enchia de enorme aflição. Zilpá observava tudo e notava que Jacó também não estava tranquilo com relação ao ritual. Todas as noites ele se sentava no bamá com sua faca e afiava-a no altar. Durante 3 noites consecutivas, do pôr do sol até a lua surgir no céu, ele amolou e poliu a lâmina, até conseguir cortar com ela um fio de seu próprio cabelo com um simples movimento do pulso. Pediu a Ada para fazer pequenas ataduras, tecidas com lã nova, tirada da primeira tosa do primeiro cordeiro nascido na temporada. Mandou perguntar a Lia se ainda tinha ungüentos da parteira para ajudar a cicatrização. Na 7ª noite, depois do nascimento de Rúben, Jacó manteve-se em silenciosa vigília, observando o céu até o nascer do sol. Ofereceu libações e cantou para o Deus de seus pais. Também derramou libações sobre Asherá e abriu as mãos diante dela. Zilpá observou tudo isso e daí em diante parou de se referir a Jacó como o homem novo, passando a chamá-lo por seu próprio nome. Ao amanhecer do 8º dia, depois do nascimento de seu filho, Jacó imolou um cabrito e queimou-o sobre o altar. Lavou as mãos como se tivesse tocado em um cadáver. Em seguida, esfregou-as bastante com palha até ficarem avermelhadas. Então, encaminhou-se para a tenda vermelha e pediu às mulheres que lhe entregassem Rúben, filho de Lia. Pediu a Labão que o acompanhasse, e os 2 homens seguiram sozinhos até o bamá, onde Jacó despiu o bebê, que estava de olhos abertos, e colocou-o sobre o altar. Jacó suspirou longa e sonoramente enquanto despia o menino. Depois pediu a Labão que segurasse as pernas da criança. Com isso, Rúben começou a choramingar. Jacó apanhou a faca e franziu o senho. Havia lágrimas nos olhos dele, recordava Zilpá. Ele pegou o sexo do bebê e puxou a pele para cima com firmeza, segurando-a entre os 2 dedos mais longos de sua mão esquerda. Com a mão direita, cortou com um golpe rápido e certeiro, como se aquilo fosse um velho hábito seu,
como se soubesse o que estava fazendo, disse ela. Rúben chorou alto e Jacó deixou a faca de lado. Rapidamente envolveu a ferida com as ataduras de Ada e embrulhou outra vez o bebê nos cueiros, mas desajeitadamente, como os homens fazem sempre. Levou o filho de volta para a tenda das mulheres, sussurrando nas pequenas orelhas perfeitas de Rúben palavras que ninguém mais podia ouvir. A tenda vermelha, de onde não saíra o menor ruído durante a ausência da criança, agora fervia de atividade. Lia tratou a ferida com um óleo de cominho que Iná lhe deixara para os curativos do parto. Ada enrolou Rúben direito com seus coeiros e entregou-o de volta à mãe. Ele tomou o seio dela com alívio e adormeceu. A criança sarou depressa, assim como Lia, durante seu primeiro mês como nova mãe sob a proteção da tenda vermelha. Era mimada pelas irmãs que mal deixavam os pés dela tocarem no chão. Jacó ia até lá todos os dias, trazendo aves recém-preparadas para ela comer. Através da lã áspera da tenda, eles contavam um ao outro as novidades do dia com um carinho que enternecia quem os ouvia. Ada parecia radiante durante todo aquele mês e viu sua filha sair da tenda vermelha recuperada e repousada. Deliciou-se com os primeiros bocejos e espirros do neto e foi a primeira a ver Rúben levantar a cabeça. Ada segurava o bebê sempre que Lia o largava, e a alegria que ele lhe proporcionou tirou anos de seu rosto e aliviou as dores de seu corpo. Entretanto, nem a maior das alegrias poderia curar a doença que consumia suas forças. E uma certa manhã, ela não se levantou mais de seu cobertor. Ada havia sido a única mãe que cada uma das irmãs conhecera. E elas puseram cinzas nos cabelos para reverenciá-la. Lia lavou o rosto e as mãos de Ada. Zilpá penteou-lhe os cabelos com todo esmero. Raquel vestiu-a com a melhor túnica que possuía. E Bilá colocou aos poucos anéis, colares e pulseiras de Ada em seus dedos, pescoço e pulsos enrugados. Juntas, elas cruzaram seus braços e dobraram suas pernas, de modo que ela ficou parecendo uma criança adormecida. Sussurraram pedidos e desejos em seus ouvidos para que ela os levasse para o outro lado da luz, onde os espíritos de seus antepassados acolheriam a sua alma, que agora podia descansar no pó da terra e não sofrer mais. Envolveram-na em uma mortalha de lã crua, revestida de ervas perfumadas, e enterraram-na entre as raízes da grande árvore onde as mulheres costumavam reunir-se para ver a lua nascer. Jacó cavou a sepultura, enquanto Labão assistia de pé ao lado, a cabeça coberta de cinzas em honra de sua primeira mulher. Com Ada, Labão enterrava sua juventude, sua força e talvez algum lado bom esquecido. Ele atirou o primeiro punhado de terra, depois se virou e foi embora, antes que as 4 irmãs acabassem de cobri-la com a terra, flores e lamentos ditos em voz alta. 2 meses depois da morte de Ada, Bilá fez sua entrada na tenda vermelha. Na ausência de Ada ou de outra mulher mais velha para substituí-la, Lia, que estava amamentando o filho, tornou-se a mãe anfitriã.
Foi ela quem deu as boas-vindas à neófita, ensinou-lhe como cuidar do fluxo de sangue, como se regozijar com a fase escura da lua, como unir o ciclo de seu corpo com a repetição da vida. A roda havia girado. E apesar de Labão ainda manter o título de chefe do clã, o tempo de Jacó como patriarca já começara. Minhas mães, com a sabedoria das mulheres, também haviam começado a contar seus dias. Seguiram-se muitos anos bons. As chuvas vinham no tempo certo e a água do poço era fresca e abundante. A terra foi poupada das pestes e havia paz entre as tribos dos arredores. Os rebanhos cresceram tanto que Jacó não dava mais conta sozinho do trabalho e tomou como servo, por 7 anos, Shibtu, o terceiro filho de um pastor do lugar. Mais tarde, contratou Nomir, que trouxe a mulher Zibatu, e de repente havia uma cara nova na tenda vermelha. A boa sorte e a riqueza crescente da família não eram apenas resultado da habilidade de Jacó, nem podiam ser inteiramente atribuídas à vontade dos deuses. O trabalho intenso de minhas mães era em grande parte responsável por isso. A quantidade de carneiros e cabras é um sinal de riqueza, mas só se obtém vantagem concreta de seu valor integral com as atividades domésticas das mulheres. Os queijos de Lia nunca azedavam, e quando a ferrugem das plantas atacava o trigo ou o painço, ela providenciava para que os caules afetados fossem todos arrancados, protegendo o resto da colheita. Zilpá e Bilá teciam a lã dos prósperos rebanhos de Jacó, criando motivos decorativos em preto, branco e cor de açafrão que atraíam os comerciantes e traziam novos lucros. Foi também um tempo de grande fertilidade entre as mulheres. Muitos bebês nasceram e a maioria sobreviveu. Lia empunhava o cetro de grande mãe e dava a impressão de estar sempre grávida ou amamentando. 2 anos depois do nascimento de Rúben, ela teve o segundo filho, Simão. Levi nasceu apenas 18 meses mais tarde. Lia abortou em seguida. Mas dentro de 1 ano, a alegria da chegada de seu 4º filho, Judá, dissipou todas as suas mágoas. Aqueles irmãos de idades tão próximas, sozinhos, já formavam uma tribo. Rúben, sempre o mais alto e mais pesado, tratava os menores com meiguice. Simão era um demônio, bonito e presunçoso, exigente e rude, mas de quem se perdoava tudo diante das suas covinhas. Levi era um ratinho manso e escravo de Simão. Judá, um menino sossegado, afetuoso com todos. Era muito mais claro que os outros filhos, e Jacó contou a Lia que ele se parecia muito com seu irmão Esaú. Quando Lia estava esperando Simão, Ruth, esposa de Labão, exibia também uma enorme barriga e teve um menino, Quemuel, seguido de outro 1 ano mais tarde, que se chamou Beor. O velho era louco por seus filhos, que tinham a testa muito inclinada e que de início partilhavam as brincadeiras turbulentas típicas de meninos com os filhos de Lia. Até o dia que inventaram uma língua secreta,
o que os isolou em um mundo próprio. Labão achava que isso demonstrava a superioridade de seus filhos, mas o resto da família encarava o fato como uma prova de sua natureza mal desenvolvida e suas perspectivas limitadas. O barulho feliz das crianças cercava-os por toda parte, mas a graça de poder gerá-las não estava bem distribuída. Raquel teve um aborto, atrás do outro. Depois que o fluxo sangrento levou embora suas esperanças pela 4ª vez, ela adoeceu, com uma febre que a fez delirar durante 3 dias e 3 noites. Suas irmãs ficaram tão assustadas que insistiram para que ela parasse de tentar engravidar e tomasse a infusão de sementes de funcho que fecha o útero, ao menos até que se recuperasse e recuperasse o peso e as forças. Raquel, exausta, concordou. Mas não conseguiu repousar por muito tempo em meio à algazarra dos filhos de sua irmã. Apesar de não mais detestar Lia com a mesma força do passado, Raquel não era capaz de sorrir para ela enquanto seu próprio corpo permanecia estéril. Quase sempre estava longe das tendas da família, buscando os conselhos de Ina, que aparentemente dispunha de uma lista infindável de preparados e estratégias para abrir o útero dela. Raquel experimentou todos os remédios, todas as porções, todo tipo de cura de que se ouviu falar. Só usava roupas vermelhas e amarelas, as cores do sangue da vida e um talismã para a menstruação saudável. Dormia com o ventre encostado em árvores que se dizia consagradas à deusa da região. Sempre que via água corrente, deitava-se nela, na esperança de que a vida do rio inspirasse a vida dentro de seu corpo. Tomou uma tintura de pólen de abelha até sua língua ficar amarela e sua urina parecer uma cascata de açafrão. Ela comia carne de cobra, o animal que nasce de si mesmo ano após ano. Quando qualquer pessoa, adulta ou criança, encontrava uma mandrágora, a raiz que se parece tanto com um marido excitado, levava-a para Raquel e entregava-a com uma piscadela e bons votos. Rubem, certa vez, encontrou uma especialmente grande e levou-a para sua tia com um orgulho de um caçador de leões. Contudo, as mandrágoras de nada adiantavam para o ventre de Raquel. No período em que se esforçou para ter um filho, Raquel auxiliou Ina e tornou-se sua aprendiz. Aprendeu o que fazer quando a criança vinha com os pés na frente, como agir quando a criança vinha depressa demais, e a carne da mãe se dilacerava e inflamava. Aprendeu como impedir que a mãe de um filho natimorto entregasse a alma de tanto desespero. E como, quando a mãe morria, abrir-lhe o ventre para salvar a criança que estava dentro. Raquel trazia para suas irmãs histórias que as faziam chorar, suspirar e se surpreender. Da mãe que morreu e o pai vendeu a criança antes que o corpo dela esfriasse, do homem que desmaiou com a morte da esposa amada, da mulher que chorou sangue por seu filho morto. Falava de poções que faziam milagres para determinadas mulheres e quase matavam outras, de um pequeno monstro sem braços que foi deixado ao ar da noite para morrer, do sangue que causava a morte e do sangue que curava.
Havia histórias triunfantes também, como a dos gêmeos saudáveis e a do bebê que nascera azul, o cordão umbilical enrolado, apertado no pescoço, que Ina ressuscitara, aspirando a morte das narinas do pequeno com um caniço do rio. Às vezes, Raquel fazia as irmãs rirem, imitando mulheres que rugiam como leões ao dar à luz, ou outras que aprendiam a respiração e desmaiavam, mas não davam um pio. Raquel tornou-se a ligação delas com um mundo maior. Além de histórias de vida e de morte, ela trazia novas ervas para temperar os legumes, receitas de ungüentos que ajudavam a cicatrização de feridas e remédios cada vez mais estranhos para a própria esterilidade que não fizeram nenhum efeito. Muitas vezes, Raquel voltava com uma pulseira nova, uma tigela ou uma meada de lã, penhores de gratidão por sua generosidade nos partos. A bela arrogante transformou-se em uma terna curandeira a serviço das mães. Chorava em todos os partos, tanto nos fáceis e felizes, quanto nos que terminavam em luto e lamentos. Chorou com Ruth e até com Lia. Quando chegou a hora de Zibatu subir nos tijolos da parteira, Raquel, sozinha, sem Ina, ajudou a passar por toda a provação, cortou o cordão umbilical e corou de prazer quando segurou o seu primeiro bebê que lhe conferia o título de parteira. Lia preparou um jantar especial de comemoração para ela naquela noite. E Zilpá derramou sal e vinho diante dela, em reconhecimento à sua nova posição de servidora das mulheres em nome de Anat, a que cura. Com o passar do tempo, mais servos vieram trabalhar para Jacó e viver ali, e com eles vieram mulheres que tinham filhos e perdiam filhos. Zibatu teve Nazi, mas perdeu seu segundo bebê, uma menina que veio ao mundo 2 meses antes do tempo. E Utani teve meninas gêmeas que vingaram, mas morreu de febre antes que suas filhas pudessem reconhecer o rosto da mãe. Lamasse pôs no mundo um menino, Zinri, mas sua filha foi abandonada para morrer, porque tinha lábio leporino. Na tenda vermelha, sabíamos que a morte era a sombra do nascimento, o preço que as mulheres pagam pela honra de dar a vida a alguém. Assim, nossa tristeza tinha uma medida. Depois do nascimento de Judá, Lia mostrou o sinal de cansaço. Ela, que sempre fora a primeira a se levantar e a última a se recolher, que parecia ficar mais contente quando podia fazer 2 coisas ao mesmo tempo, mexer uma panela enquanto amamentava uma criança, moer grãos enquanto vigiava o movimento do fuso fiando, começou a cambalear à tarde e ver sombras onde elas não existiam. Iná aconselhou-a a não engravidar por algum tempo e trouxe-lhe sementes de funcho, além de ensinar-lhe como fabricar um peçário de cera de abelha. Lia descansou. Divertia-se com o vigor dos filhos e todos os dias parava o que estava fazendo para acariciá-los e jogar com eles um jogo de seixos rolados. Assava seus bolos de mel como sempre fizera e planejou uma nova horta em que as ervas atrairiam mais abelhas para colmeias próximas. Dormia bem à noite e acordava em paz todas as manhãs.
Lia recordava-se daqueles anos sem filhos como um tempo de grande contentamento. Tinha a plenitude de cada dia em suas mãos, podendo contar com a doçura das crianças o prazer do trabalho. Deu graças pelas sementes de funcho e pela sabedoria de usá-las. Seus bolos nunca foram tão saborosos quanto os daqueles anos. E ela correspondia aos desejos do corpo de Jacó com mais ardor do que nunca. Quando falava daquela época, Lia dizia: o sabor da gratidão é como o néctar da colmeia. Depois de 2 anos, pôs de lado as sementes de funcho e o pessário e concebeu outro filho, que nasceu com facilidade e que foi chamado de Zebulum, o que, segundo Lia, significava exaltar, porque aquele nascimento era uma exaltação à capacidade de seu corpo de se recuperar e dar à luz outra vez. Ela adorou o novo bebê quase tanto quanto tinha adorado seu primogênito. E quando entregou seu filho a Jacó para que fosse circuncidado, Lia sorriu para o marido e ele lhe beijou as mãos. Capítulo 3. Raquel foi aos poucos se retraindo. Parou de acompanhar Ina e não se levantava mais de seu cobertor, até Lia ir sacudi-la, insistindo para que ajudasse o resto das mulheres no trabalho. Só então Raquel fiava, tecia ou trabalhava na horta, mas sem dizer uma palavra e sem sorrir. Jacó não conseguia despertá-la de sua tristeza. Repelido por seu silêncio irredutível, ele parou de chamá-la à noite. A melancolia dela tornou-se uma presença tão desalentadora que até as crianças pequenas começaram a evitar a companhia de sua bela tia. Raquel estava só na escuridão de sua própria noite. Bilhá percebeu o desespero de Raquel e foi até ela, que estava encolhida em seu cobertor. A irmã mais nova deitou-se ao lado de Raquel e abraçou-a com carinho de mãe. Deixe-me ir para Jacó em seu nome, minha irmã, sussurrou Bilhá. Deixe-me ter um filho em seus joelhos. Deixe-me ser seu ventre e seus seios. Deixe-me verter seu sangue e suas lágrimas. Deixe-me ser seu vaso até chegar a sua vez, porque sua vez ainda vai chegar. Deixe-me ser sua esperança, Raquel. Não vou desapontá-la. Raquel não deu nenhuma resposta. Ficou calada por um longo tempo. Bilhá cogitava se a irmã teria adormecido enquanto ela falava ou se a proposta teria ofendido. Bilhá disse que esperou tanto por uma resposta que começou a pensar na possibilidade de nem ter chegado a articular as palavras que enchiam seu coração. Mas estava acostumado ao silêncio e esperou. Finalmente, Raquel virou-se e beijou-a, puxando a mulher pequenina para junto de seu corpo e reconfortando-se com o seu calor. E as lágrimas que chorou não eram amargas, nem mesmo salgadas, disse Bilhá, mas doces como a água da chuva. Então, entramos no capítulo 3,
li um pedacinho, né, do início dessa história, do capítulo 3, para a gente tomar um gostinho, né, mas já passamos dos 30 minutos. E daqui a pouquinho vamos continuar essa leitura. Combinado? Espero que todos estejam bem, resilientes, compassivos e com muito amor em seus corações. Fiquem bem, até a próxima.